O meu convidado desse primeiro bloco do programa é um dos maiores especialistas na condição que mais atinge o homem, a hiperplasia prostática. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Ele faz parte da equipe de urologista do Hospital Israelita Albert Einstein. Então é com muita alegria que eu recebo aqui no programa, né, até para alívio de muitos homens aí na sociedade brasileira, Dr. Sandro Faria. Seja bem-vindo. Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. Quero compartilhar com você algumas coisas que eu já ia conversando aqui com o Dr. Sandro no nosso intervalo, né, antes da gente começar aqui o nosso programa. A primeira coisa é explicar esse nome que é incomum para quem é leigo, né? Quem não está no universo médico não sabe o que é hiperplasia prostática, a não ser que já tenha passado por algum problema ligado a essa condição. O que é? O que é hiperplasia prostática? Na verdade, Márcio, é importante a gente esclarecer à população que nós temos duas condições de saúde muito comuns na próstata. O temido câncer de próstata e a hiperplasia. As pessoas conhecem pouco sobre a hiperplasia porque ela é uma doença benigna, que não traz risco de vida iminente para o paciente. Mas ela é muito mais frequente que o câncer de próstata. E ela se consiste no crescimento da próstata. A próstata cresce, ganha volume e com isso obstrui o canal urinário. É um tumor? É um tumor benigno. Tudo que cresce é tumor. Ele pode ser maligno ou ele pode ser benigno. E esse tumor benigno da próstata que é o grande responsável pelos sintomas prostáticos, que é a dificuldade que o homem tem de esvaziar a bexiga, o aumento da frequência urinária, a urgência miccional e muitas vezes até a incontinência urinária. O câncer não traz esses sintomas, mas como o câncer é o mais temido, todo mundo que fala em doença na próstata já imagina que seria um câncer de próstata. Não é. O câncer não tem sintomas, a não ser que esteja numa fase avançada. Se o homem tiver esses sintomas urinários, provavelmente é secundário à hiperplasia benigna. Olha só. E como é que a pessoa... Já vamos direto às coisas mais importantes aqui, né? Porque de repente o tempo nos escapa. Pelo menos a gente tratou dessas que são essenciais. Né? Como é que eu posso descobrir, então, um câncer de próstata se os sintomas não são aparentes, como no caso da hiperplasia? Por isso que é importante o homem quebrar esse mito, esse preconceito, e muitas vezes a vergonha de ir ao urologista. Porque como o câncer não tem sintomas, ele tem que fazer uma prevenção do câncer, que na verdade é uma busca de um diagnóstico precoce, mesmo sem sintomas. Essa frequência, Márcia, até pouco tempo a gente acreditava que tinha que ser uma vez por ano. Hoje não. Hoje, com relação ao câncer, a gente estratifica por risco. Homens de muito risco, que o pai teve, o irmão teve câncer, o tio teve, ou o avô teve, é obeso, esse precisa de uma frequência maior, talvez até 6 em 6 meses. Se você não tem história na família, se você não tem os fatores de risco do câncer de próstata, a prevenção do câncer pode ser feita hoje a cada 2 ou até 3 anos. Mas quem vai dizer para você o seu risco é o urologista. Certo. Então você precisa de uma primeira consulta para identificar qual grupo de risco que você está. Por que a obesidade entra como um grupo de risco? Os fatores de risco para câncer de próstata, como eu disse, é a história familiar, obesidade e também aumento de ingesta de gorduras saturadas, que também fazem a próstata crescer. Então não é só a pessoa ser obesa, a ingestão de gordura saturada... Também é um fator de risco, no caso, para o câncer de próstata e também para o crescimento da próstata. O cigarro, por exemplo, ajuda a próstata a crescer, mas não traz câncer de próstata. Então, eu costumo falar para os pacientes, tudo que faz bem para o coração também faz bem para a próstata. Se você está tendo uma vida saudável, atividade física regular e tem cuidado com o seu peso, você também está cuidando não só do coração, mas da próstata também. Certo. Então, grupos de maior risco, pode ser que tenha que ir ao urologista com uma frequência de 6 a 6 meses para fazer esse acompanhamento. Um grupo de menor risco, isso vai ser indicado pelo urologista, vai dizer se você pertence a um grupo de maior ou menor risco, talvez até 3 anos. Até 3 anos. Não é? Agora, como é que é feito esse exame preventivo, que é o que muito homem está aí se perguntando? Como é que é isso? Vamos, já pergunta logo o X da questão. Na verdade, a gente tem que avaliar, como a gente comentou, existe a hiperplasia e o câncer. Quando o paciente vai no urologista, a gente não faz só a prevenção do câncer. A gente também aproveita para fazer uma avaliação da hiperplasia, que acomete 70% dos homens.
E a hiperplasia não é fator de risco para o câncer. Certo. O fato da próstata crescer não significa que ela tem maior ou menor risco de vir a ter um câncer um dia. Então, quando nós examinamos o homem, avaliamos o homem, a gente avalia ele tanto na prevenção do câncer, como está a hiperplasia. Se ela está já repercutindo na qualidade de vida, se está fazendo aquele homem levantar 2, 3, 4 vezes à noite, às vezes atrapalhando até o sono da esposa. Ou seja, essa avaliação prostática é uma avaliação geral. Certo. E respondendo então a sua pergunta, isso é feito com exame de sangue, existe uma proteína dosada no sangue que é um indicador da condição de saúde da próstata. Muitos homens conhecem, eles já falaram, doutor, não basta o exame de sangue? Exatamente. Que é o chamado PSA. Né? A gente também acaba tendo que fazer o exame de toque retal, que é o grande motivo das brincadeiras, das piadas, dos constrangimentos, né? É um exame rápido, indolor, a gente gasta menos que 1 minuto para fazer, não deixa cicatriz, não deixa dor. É apenas uma questão de vencer o preconceito. Mas hoje, acreditamos, Márcio, que existe muito mais brincadeira do que preconceito. Do que preconceito em si. Todos vão. Alguns são corajosos e contam na mesa para os amigos para fazer piada. A maioria ainda esconde com vergonha, mas no fundo todo mundo vai. Então o exame de toque é principalmente para hiperplasia. Ele traz as duas informações. Ele me dá uma noção de volume prostático, e a hiperplasia, e de consistência da próstata. Se existe alguma área mais endurecida, como se fosse o osso do cotovelo. Se existe uma área endurecida, ali pode ter um câncer de próstata. Então também o toque ajuda nos dois itens, tanto na prevenção do câncer como na hiperplasia. E de acordo com o quadro clínico, com os sintomas e com o achado do exame físico, porque o bom médico, ele faz uma boa entrevista e põe a mão no paciente. Ele precisa examinar o paciente, ele precisa sentir o que está acontecendo com o paciente. Com essas informações, aí nós direcionamos para outros exames, caso seja necessário. O exame de sangue é também para os dois, para a hiperplasia o exame de sangue, o câncer? Ele é principalmente para o câncer, mas ele dá algumas informações sobre a hiperplasia. Para o câncer, ele é suficiente, o de sangue? Em algumas situações, sim. Se o paciente tem uma avaliação inicial normal e tem um toque retal inicial normal e o exame de sangue não se altera ao longo dos anos, pode ser que ele fique sem o toque retal algumas vezes. Não necessariamente toda ida ao urologista é necessário o toque retal. Por exemplo, entre os fatores de risco, eu não citei aqui, o PSA inicial é um fator de risco para o câncer de próstata. Se ele vem muito baixinho, abaixo de 0,8, o paciente tem 20 vezes menos chance de ter câncer de próstata. Então, isso classifica ele no grupo de baixo risco. Se o PSA inicial vem acima de 1,5, ele já está num grupo de risco de maior possibilidade da doença. Eu não posso ver 2 homens com riscos diferentes com frequências iguais. Então, essa frequência ela tem que ser individualizada. E assim, o exame físico, que é o toque retal, a mesma coisa. Eu não posso fazer na mesma frequência se aqueles 2 homens têm fatores de risco, comportamentos, exames diferentes. Então, talvez seja anual, talvez seja semestral e talvez a cada 3 anos. Agora, quando o médico ele faz o toque retal e descobre bem no começo uma hiperplasia, ela já oferece outros sintomas além daquele volume? Sim. A questão da micção, a qualidade de vida, a gente se preocupa hoje, Márcio, não só em trazer mais tempo de vida para o paciente, mas principalmente com o envelhecimento da população, a gente tem que se preocupar muito com a qualidade de vida. Então, os homens têm que se preparar para os 70 anos, para os 80 anos e até para os 90 anos. Ou seja, aos 90 anos, aos 80 anos, ele tem que ter uma condição de bexiga, uma condição de esvaziar a bexiga, de controlar a sua micção adequada. Senão ele vai ser um vô com a cabeça lúcida, o coração bom e usando uma fralda. Então, dessa maneira, a gente tem que se ater muito à repercussão da hiperplasia na condição da bexiga. O volume da próstata é um fator de risco para uma má qualidade de micção. Mas não só o volume é importante. A gente avalia 2 parâmetros. A intensidade do fluxo urinário, a frequência urinária, quantas vezes ele levanta à noite, se ele já tem urgência, se pela manhã o jato é mais lento. É um primeiro sintoma muito comum. Ele fala, Sandro, durante o dia é ótimo, mas de manhã é difícil para sair. Isso é um indício que nós temos já hiperplasia. E
Pode estar no começo. Pode estar no começo. O tratamento vai variar de acordo com a intensidade dos sintomas. Se são sintomas leves, às vezes a gente apenas observa. Se são sintomas intermediários, a gente já precisa de algum tratamento, que pode ser medicamento. Existem medicamentos que relaxam e diminuem o volume da próstata. E se ele já está numa fase bastante avançada, a gente precisa de um tratamento cirúrgico. Aí a gente precisa fazer um laser na próstata para reduzir o volume da próstata. Certo. Além dos sintomas, nós nos orientamos muito pela qualidade de vida. Por exemplo, às vezes um homem que levanta 3 vezes à noite, ele deita e dorme, não estraga a noite de sono. E às vezes um outro que levanta só uma vez à noite, perde o resto da noite. Então esse segundo está com uma qualidade de vida muito mais impactada. Comprometido. Então talvez a gente ofereça um tratamento um pouco mais agressivo para ele, no sentido mais resolutivo. Mas os exames são para tentar identificar em qual situação o homem está. 70% vai ter sintomas da hiperplasia benigna, que, como eu disse, podem ser leves, moderados ou intensos. Então, 70% dos homens vêm a manifestar esse sintoma. Em algum momento da vida, Certo. a partir dos 50 anos. E a porcentagem relativa ao câncer? O câncer de próstata, ele vai atingir, no Brasil, a expectativa é que seja 1 em cada 6 homens no Brasil vão ter câncer na próstata, que seria 16% da população. 16%. Apesar de ser um câncer muito frequente, ele tem uma velocidade de evolução muito lenta. Por isso que não tem tantos homens morrendo de câncer de próstata como a gente esperaria, que seria 16% da população. Para você ter uma ideia, de cada 100 homens com câncer no Brasil, 35 vão ser na próstata. Os outros 60 é para todos os outros, cérebro, pulmão, intestino, todos os outros somados dão 60%, 65%. A próstata sozinho é 1/3. Mas diferente de um câncer de pulmão que tem uma evolução e uma taxa de mortalidade muito alta, o câncer de próstata não, ele é lento. Por isso que dá tempo de fazer a prevenção. Por isso que você pode ir só uma vez por ano ou uma vez a cada 2 anos. Descobrindo cedo? Se você descobrir cedo, as taxas de cura são extremamente elevadas, em torno de 90%, às vezes até 95%. O que a gente percebe, Márcia, é que muitas vezes o homem deixa de procurar o urologista, não pelo preconceito, mas pelo medo de descobrir a doença. Descobrir que é um câncer, né? Que é um câncer. É melhor não saber, como se não sabendo o câncer deixasse de existir ali. Além de ter o medo de enfrentar o nome, ele tem medo de enfrentar as complicações do tratamento, né? Que muitas vezes são complicações importantes, como uma disfunção erétil. Mas quanto mais cedo a gente tem o diagnóstico, mais simples é o tratamento. Existe possibilidade de cirurgia robótica para câncer de próstata, de tal maneira que nós conseguimos curar o paciente e também preservar a qualidade de vida. Preservar a função sexual, preservar a função continência. É o quê? Hoje existe, vamos tentar diferenciar. Para câncer de próstata, eu tenho que remover a próstata toda. Certo. Isso pode ser feito de uma cirurgia convencional, que é uma cirurgia que é feita há muitos anos, né, desde a década de 80. Vai abrir a pessoa. Abre a pessoa. Cortar, com bisturi, abre, remove, dá sutura, faz os pontos que precisam e pronto. É uma cirurgia tradicional. E hoje nós temos um instrumento robótico, que no Brasil tem desde 2008. Já são 5 anos já. Onde nós colocamos alguns dos instrumentos robóticos dentro do abdômen do paciente. E esse robô traz uma visão tridimensional, ele aumenta em 15 vezes o volume da próstata, de tal maneira que ele deixa a cirurgia mais refinada. E com isso eu consigo preservar a inervação e preservar a vida sexual daquele homem. Só que para eu fazer essa preservação e ter esse resultado, a doença tem que ser descoberta no início. Entendi. Senão eu não posso preservar a inervação em volta da próstata. Como se fosse a tangerina, ou mexerica, depende da região do país, né? E os pelos da tangerina. Aqueles pelinhos são os nervos que preservam a vida sexual. Se a tangerina está pouco doente, eu consigo separar os nervos. Senão, eu tenho que remover os nervos juntos. Na hiperplasia benigna, nós não precisamos remover a próstata inteira. Então, prestem atenção. Tratamento de hiperplasia benigna não traz disfunção erétil. É muito raro, porque eu só removo, em casos cirúrgicos, o núcleo prostático. Todo o sistema de inervação, todo o sistema de continência está do lado de fora da próstata. E esse que é o grande mito. O homem tem... O raciocínio em casa está difícil para urinar. Acho que é um problema na próstata. Até ele acertou. Não vou no médico, porque se for câncer, eu vou ficar impotente. Aí ele errou. Quanto mais cedo ele for,
mais cedo é o mais diagnóstico. chance ele tem de... Mas principalmente porque o câncer não tem nenhuma relação com os sintomas. Os sintomas são da hiperplasia. Essa hiperplasia que é o crescimento, Que é o né, crescimento. da próstata, leva em alguma altura à impotência? Não. Não, né? Não. Então, se uma pessoa tem hiperplasia, ela pode ficar tranquila nesse sentido, que vai ter tratamento sem ferir ali a sua potência sexual. Isso mesmo. O problema é se for câncer. Isso. E se não for diagnosticado cedo. Cedo, isso. Mas como existe esse conceito de que tratar a próstata traz problema sexual, o homem fica com sintoma em casa com medo de descobrir o diagnóstico e de enfrentar o tratamento. Mas para a hiperplasia benigna, que nós tratamos apenas o núcleo prostático, hoje nós temos o laser para a próstata, que é em vez de você cortar a próstata por dentro, como era feito, e ainda é feito em muitos lugares no país, nós introduzimos um aparelho e com uma fibra de laser nós vaporizamos o núcleo da próstata. E essa vaporização ela é muito seletiva, eu sei exatamente que área que eu quero destruir. Então é uma cirurgia feita de uma maneira extremamente precisa. E por isso não acarreta em nada a função sexual. Então, se ele tem sintomas da hiperplasia, pode procurar o urologista e se tratar que a sua vida sexual não vai piorar. Pode até melhorar, porque ele pode ter uma qualidade de vida melhor, um sono melhor, e às vezes até repercute em melhora de outras coisas. Mas o tratamento da hiperplasia não é motivo para disfunção erétil. E nem a doença hiperplasia também é uma causa de disfunção erétil. São duas coisas distintas. Esse aumento da próstata não é uma inflamação. Não. É um aumento de massa. É um aumento de massa. É como se fosse um nódulo de gordura que cresce embaixo da pele, faz volume. É um aumento de massa. É isso mesmo. Existem doenças inflamatórias na próstata, que nós chamamos de prostatite, que é um quadro agudo, febre, desconforto, dor intensa, que faz com que o homem procure o médico independente porque o quadro é muito intenso. Isso é raro, apenas 2% dos casos, e é uma doença infecciosa, que tratada com antibiótico, os sintomas desaparecem em 5, 7, 10 dias. O grande comum mesmo é a hiperplasia, que vai acometer todos os homens. 70% deles vão ter sintomas. E até 30%, Márcio, teriam indicação de tratamento cirúrgico devido à intensidade dos sintomas. Qual o cuidado? Procure o urologista o quanto antes. Porque o quanto mais cedo você se tratar do crescimento prostático, mais você vai preservar a sua bexiga. Porque senão a bexiga vai trabalhar muito tempo fazendo uma pressão muito alta para vencer aquela massa de próstata. E com isso você está machucando a sua bexiga. E a gente não tem ainda tratamento para bexiga. Machucando em que sentido? Vai laceando? Vai laceando, vai criando divertículos, vai criando espessamento, vai perdendo o controle, que é o último estágio dos sintomas. Ele não controla mais a bexiga. É a bexiga que diz a hora que ela quer urinar. Então é aquele homem que sai correndo do meio do cinema, que já não quer mais pegar um ônibus porque não tem um banheiro no ônibus e ele vai ter dificuldade para urinar no meio da viagem. É aquele que já chega no restaurante e já escolhe. Isso tudo eles contam. Ele já fala onde que é a cadeira mais perto do banheiro, é lá que eu vou sentar, porque se eu precisar ir ao banheiro, ele vai correndo. Então são sintomas de urgência e urgincontinência. Nessa fase é que a bexiga já está descontrolada. Mas geralmente a secundária é a obstrução da próstata. Então o tratamento é lá na próstata, não na bexiga. E o ideal é você tratar antes que a bexiga tenha esses sintomas, porque eu não tenho muito tratamento para bexiga. O senhor falava aí também de algo que ingerido colabora para o aumento da próstata, que são as gorduras saturadas. Não é? Quando nós estamos falando aí de gorduras saturadas, exemplos populares aí... A gordura da picanha. Esse é um exemplo. Então, as gorduras saturadas são principalmente as gorduras de origem animal. Então, é a gordura na carne de porco, a gordura na carne vermelha, que são os principais fontes aqui no Brasil. A gordura que é colocada na frigideira também? Isso, aquele que usa, muitas vezes ainda se usa gordura de porco, né? A banha de porco para fazer a comida, fica uma delícia, né? Pois é. O feijão da minha avó era maravilhoso, mas a minha avó, ela sempre cozinhou pra gente, mas isso era o quê? Há 30 anos atrás. Hoje em dia a gente já não vê isso muito, mas ainda existem muitos lugares que usam. Essa gordura, ela tem uma característica muito ruim para a próstata, para o coração, para as doenças cerebrovasculares. Agora, a gente falou aqui de ingestão, não é? Mas existem comportamentos que são complicadores para a próstata também? Por exemplo, a gente ouve muitas vezes se falar de pegar peso, um peso excessivo e prejudicar a próstata. É tabu. Tabu. A outra coisa é urinar em pé.
Isso não, traz algum tipo de prejuízo para a próstata? Nem urinar em pé e nem andar de bicicleta, né? É outro também? Então, andar de bicicleta também não causa doença prostática. Andar de bicicleta pode alterar o resultado do exame de sangue. Se você andar de bicicleta muito hoje, você vai acabar fazendo uma massagem na próstata e vai colher o exame de PSA amanhã, o exame está alterado. Mas isso é uma alteração secundária à manipulação, não uma alteração secundária a um problema de saúde. Certo. Então, andar de bicicleta, os ciclistas podem ficar tranquilos. E hoje está na moda, né? Cada vez mais ciclistas no Brasil. Então, se a pessoa se ele é um ciclista e ele vai fazer um exame de próstata... 5 dias sem andar de bicicleta. Para colher o exame, para não ter um resultado, um falso negativo, né? Certo. Um falso positivo, que é o exame alterado sem que haja um problema realmente. Fatores de risco para o crescimento prostático são diabético, a próstata cresce mais. Tabagista, a próstata, quem fuma, a próstata também cresce mais. História familiar, assim como no câncer, existe a história familiar. Se o pai teve próstata grande, você geneticamente tem um risco maior de ter. A obesidade também é um fator de risco. E as gorduras insaturadas, álcool poliinsaturadas. Álcool não é fator de risco para a próstata. Certo. E qual é a idade em que a pessoa precisa já começar a se preocupar em fazer os exames? De novo, é interessante. Preventivos. Se você tem história familiar, se você tem sintoma urinário, se a sua qualidade de micção já não está tão legal, se o jato já não é tão bom, se você já não esvazia tão bem a bexiga, procure o urologista para avaliar a condição da hiperplasia. Em termos de idade, a gente fala também, de novo, no fator de risco. Se você tem história familiar, se o seu pai teve câncer de próstata, teve doença prostática, vá ao urologista aos 40, 40 e poucos anos, para uma primeira consulta. Se ele achar que precisa, ele vai te pedir para voltar ano que vem. Mas se você estiver num grupo de baixo risco, você vai demorar para voltar. Se não tem história na família e não tem sintomas, pode esperar os 50 anos. Não precisa ser aos 40 anos. Os 40 anos são para os homens que estão na população de risco. Para os homens que não estão na população de risco, pode ser apenas aos 50 anos. Tá certo. Existe algum estudo ou pesquisa comprovado que vinho, tomate, castanha e outros alimentos previnem a doença da próstata? Durante algum tempo, a gente acreditava que o selênio na castanha do Pará e o licopeno rico no tomate, no caqui, na melancia, nas frutas vermelhas, eram substâncias que preveniam as doenças prostáticas. E aí? E a gente dava para os pacientes tomar. Hoje, outros trabalhos já mostraram que não são tão importantes assim. Mal não fez, né? Mal não fez. Então, se quiserem usar, pode usar o vinho de uma maneira moderada, né, óbvio, mas também essas substâncias do licopeno e o selênio na castanha, no tomate, que mal não vai fazer. Mas a gente já acreditou que fosse melhor. Não parece ser tão importante. Eu fiz essa pergunta antes da gente começar aqui o nosso bate-papo oficial, né, acompanhado pelo nosso telespectador. De uma certa forma, o senhor já respondeu durante o programa, mas eu queria saber, não é, porque eu sei que a pergunta é de muitos. Márcio, por favor, pergunta aí e deixe isso claro para a gente. Se a hiperplasia ela pode evoluir para o câncer. Se tem algum momento em que, vamos dizer, cresceu, se complicou e se degenerou num câncer. Essa é uma pergunta muito inteligente, uma pergunta muito importante. Hiperplasia nunca vira câncer. Hiperplasia e câncer de próstata são doenças coincidentes na próstata. O homem pode ter uma próstata pequenininha e ter a infelicidade de ter um câncer nela. Pode ter uma próstata grande, com muitos sintomas, e também ter a infelicidade de ter um câncer nela. O que às vezes acontece é que o homem procura o médico pelos sintomas da hiperplasia, e nós também, como são duas doenças frequentes, a gente acaba fazendo um diagnóstico coincidente. Ele tem hiperplasia e câncer. Mas se o câncer está numa fase inicial, todos aqueles sintomas são por causa da hiperplasia. E acabaram ajudando, acabaram né? ajudando ele. Porque denunciaram um câncer. O câncer, Márcio, voltando na tangerina, né, é um exemplo interessante, o canal urinário é como se fosse o talo da tangerina. Certo. O câncer dá lá na periferia, lá do lado de fora, perto da casca da tangerina. Então, por isso que ele não altera a qualidade miccional. Sempre ali? Em 85% das vezes, sim. No passado a gente achava que era 96%, hoje já estamos achando que é em torno de 80%, 85%, é na periferia. Certo. E o crescimento não é a tangerina toda. Então, por isso que ele compromete a qualidade miccional. E repetindo a resposta aí da sua pergunta, a hiperplasia é o crescimento da próstata. E o câncer seria como se um gomo daquela próstata degenerasse e apodrecesse. Ok. Para aqueles que acompanharam aqui o nosso bate-papo e às vezes pensam assim, nossa, mas eu acho que eu estou nesse grupo de risco, era importante
não só eu ir lá, porque eu já percebi que alguns desses sintomas eu tenho, mas talvez tenha que haver um tratamento, e o tratamento requer também um investimento financeiro. Esse tratamento ele está disponível nos hospitais públicos? Sim. Infelizmente, o sistema de saúde no Brasil ele é deficitário na atenção ao homem, né? O Sistema Único tem programa de saúde para a mulher, tem programa de saúde para o adolescente, tem programa de saúde para o idoso, mas não tem um programa de saúde para o homem. Então, o posto de saúde não tem um horário de atendimento para o homem que é provedor. Se ele tem um problema de saúde mais importante, ele chega lá, quem atende ele muitas vezes é uma recepcionista, uma mulher. E o que o senhor tem? Não, eu queria marcar uma consulta. Com quem? Com Não. vergonha, né? Não, mas qual médico? Não, é o clínico geral. Ele fica com vergonha de falar que ele está com dificuldade para urinar e acaba voltando e não é atendido. Mas os hospitais no Brasil, principalmente os hospitais universitários, que são vinculados ao Sistema Único de Saúde, eles conseguem oferecer essas novas tecnologias para o tratamento da próstata. A linha de medicamento, existem muitos já na rede básica, mas no que diz respeito ao tratamento cirúrgico, já existem bastante coisas no Sistema Único de Saúde também. Não é fácil de conseguir, depende muito da cidade, da região, existe muitas vezes um tempo de espera, mas também é disponível no Sistema Único, sim. Doutor, eu só posso agradecer, né? Tenho certeza que muitos, mas muitos mesmo, não só homens, mas também esposas, mães, estão muito contentes com essa entrevista, extremamente esclarecedora, motivadora, não é? Então, nós agradecemos aqui, não só eu, mas toda a Canção Nova, agradecemos a sua gentileza de estar aqui, de prestar esse serviço, de nos ajudar com esse esclarecimento maravilhoso. Porque não só é um bom médico, mas um excelente comunicador, né? Mas espero ter ajudado, ter trazido o máximo de informações possíveis. As mulheres que cuidam muito dos seus homens, dos seus lares, né, das suas famílias, é muito importante que elas estimulem o seu marido, realmente procure uma assistência, procure uma atenção, porque o tratamento não é ruim assim, pelo contrário, só vai melhorar a qualidade de vida dela, do companheiro e de toda a sua estrutura familiar. Ok. Parabéns a vocês. Muito obrigado.